E aí, pessoal, vamos encarar um dos temas mais decisivos para a prova da Assembleia Legislativa de Rondônia: concordância verbal e nominal. A gente vai fazer uma análise estratégica para desvendar os segredos da FGV. O objetivo aqui é transformar aquelas regras que parecem super complexas em um plano de batalha simples e direto para sua aprovação. Então, vamos mergulhar nisso. E todo esse nosso plano de batalha de hoje, ele é baseado no Caderno de Estudos número 8 do Projeto Alero Turbo. É um material incrível, preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Pensa nesse caderno como um verdadeiro mapa da mina, que vai guiar a gente por todas as armadilhas da FGV até a gente chegar na resposta certa. Nosso roteiro de hoje está dividido em 5 missões. Primeiro, a gente define o nosso objetivo principal. Depois, mergulha de cabeça na concordância verbal e na nominal. Em seguida, a gente vai resolver um simulado comentado para entrar na mente da banca. E no final, a gente fecha tudo com um resumo de ouro. Vamos nessa? Bloco 1, então. A missão. E ela é bem clara, viu? É gabaritar as questões de concordância da FGV. Não é só sobre acertar uma perguntinha ou outra, não. É sobre dominar um dos pilares da língua portuguesa que a banca usa, e usa muito, para separar quem realmente está preparado do resto. Entrando no bloco 2, a gente vai direto para o coração do assunto, concordância verbal. Aqui a gente vai firmar a base, sabe? As regras de ouro que sustentam todo o resto. Mas, tem que ter muita atenção porque é exatamente em cima dessa base que a FGV adora construir as suas pegadinhas mais cruéis. E aqui tá ela, a regra de ouro, o princípio de tudo. O verbo sempre, mas sempre mesmo, concorda com o núcleo do sujeito. Olha o exemplo. A multidão gritou. A palavra multidão tá no singular, certo? Então o verbo fica no singular. O erro mais comum é a gente pensar nas várias pessoas ali na multidão, mas a concordância com a palavra é gramatical. O núcleo é multidão, o verbo é gritou. Simples assim. Foca no núcleo. Agora, um dos assuntos preferidos de qualquer banca de concurso, os verbos impessoais. A regra é bem direta. Os verbos haver, quando ele tem o sentido de existir, de ocorrer ou de tempo, e o verbo fazer, quando indica tempo, eles são impessoais. O que isso quer dizer? Que eles não têm sujeito. E se não tem sujeito, eles ficam sempre, sempre na terceira pessoa do singular. Essa é uma regra que tem que estar na ponta da língua. E é na prática que a gente vê as armadilhas. Olha só a coluna da esquerda, tudo certinho. Havia muitos problemas, faz 10 anos, perfeito. Mas a pegadinha clássica está na locução verbal. Deve haver soluções. Quando um verbo impessoal como haver entra numa locução, ele meio que contamina o verbo auxiliar. O auxiliar também fica no singular. É por isso que devem haver está errado. O certo é deve haver. Pensa que a impessoalidade é contagiosa. E aqui está a maldade pura da FGV. Um alerta estratégico que você não pode esquecer. A banca adora, mas adora mesmo, trocar o verbo haver pelo verbo existir. Se liga, haver no sentido de existir é impessoal, fica no singular. Mas o verbo existir é pessoal, ou seja, ele tem sujeito e concorda com ele, numa boa. Então, havia soluções, está no singular, mas existiram soluções, vai para o plural. E na locução? Podem existir soluções, está certíssimo, porque o sujeito soluções puxa auxiliar poder para o plural. Fique esperto! Outro campo minado no português é a partícula se. Para saber a concordância do verbo, a gente precisa entender o que esse se está fazendo ali. Ele pode indicar voz passiva, e aí o verbo vai concordar, ou ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, e aí o verbo fica travadinho no singular. A chave para saber a diferença é olhar a transitividade do verbo. Na prática, a diferença fica gritante. Olha só. Em alugam-se casas, a gente consegue inverter e dizer casas são alugadas, certo? Se essa inversão funciona, é porque casas é o sujeito e o verbo tem que concordar com ele. Agora, tenta fazer o mesmo com precisa-se de vendedores. Vendedores são precisados? Soa muito esquisito, né? Pois é. Isso acontece porque de vendedores tem preposição. É um objeto direto. Nesse caso, o sujeito é indeterminado e o verbo fica obrigatoriamente no singular. Esse é o truque de mestre. Beleza, agora a gente entra no bloco 3, concordância nominal. As regras gerais até parecem mais fáceis, mas é aquela história. O perigo mora nos detalhes. É justamente nesses termos específicos, nessas palavrinhas que mudam de função, que a FGV prepara as armadilhas para pegar quem está desatento. A grande divisão na concordância nominal é essa aqui. Palavras que funcionam como adjetivo, elas variam para concordar com o substantivo. Tipo, as cartas seguem anexas.
ela mesma disse obrigada. Tranquilo. Mas, quando a mesma palavra está ali funcionando como um advérbio, ou seja, modificando um verbo ou um adjetivo, ela fica invariável. E é aqui que o jogo começa a ficar interessante. E aqui está ele, o campeão de aparições em prova da FGV, a palavra meio. O pulo do gato é o seguinte: se você consegue trocar meio por um pouco, ele é um advérbio e não muda. Ela estava um pouco cansada, então ela estava meio cansada. Agora, se a palavra significa metade, aí ela é um numeral e tem que concordar. Comeu metade da maçã, então comeu meia maçã. A banca vai colocar meia cansada na prova, e agora você já sabe que isso está erradíssimo. Essa aqui é uma regra sutil daquelas bem elegantes. Expressões como é proibido, é bom, é necessário, elas têm o segredinho. Se o sujeito da frase não vem com um artigo ou outro determinante, a expressão fica no masculino singular, invariável. Tipo, é proibida a entrada. Mas se a gente coloca o artigo, a mágica acontece. É proibida a entrada. É o artigo a que força a concordância. É um detalhezinho que decide a questão. Bloco 4. Chega de teoria, vamos para a prática. Agora é modo de batalha total, um simulado comentado. A gente não vai só resolver as questões, não. A gente vai deconstruir o raciocínio da FGV, entender como a pergunta foi montada e qual o caminho mais rápido e seguro para achar a alternativa correta. Primeira questão. Um clássico absoluto da FGV. Um prato cheio com verbos impessoais e seus primos espalhados pelas alternativas. Nossa missão aqui é encontrar a única frase que está certinha. Vamos analisar cada uma com calma. Bora aplicar o raciocínio estratégico. Passo 1. Vamos caçar os verbos que a gente já sabe que dão problema. Achamos haver e fazer. Passo 2. Hora de eliminar. A letra A, haviam, tá fora, é havia. A D, fazem, também tá fora, é faz. E a B, devem haver, tem o auxiliar contaminado, lembra? O certo seria deva haver. Sobraram a C e a E. Passo 3. Vamos analisar a C. O verbo é existir. E a gente já viu que existir é pessoal, ele concorda. O sujeito dele é soluções. Passo 4. Conclusão. Se o sujeito é soluções, no plural, o verbo auxiliar poder tem que ir para o plural também. Podem existir soluções. Perfeito. E tá aí confirmado o gabarito, letra C. A lógica não tem erro, a alternativa E, hão de haver, é uma construção mais antiga, até meio polêmica, mas o padrão que a gente usa para concursos pede a impessoalidade, então seria há de haver. A letra C é a resposta correta, sem nenhuma dúvida. Próxima questão, agora de concordância nominal. E muita atenção no comando, pessoal. A banca quer a incorreta. Isso significa que a gente tem que checar 4 alternativas certas para achar a única que está com erro. Vamos analisar uma por uma com base no que a gente acabou de ver. Vamos lá, na análise. Letra A entrada é proibida. Tá certinha, tem o artigo A. Letra B, é proibido entrada. Certinha também, sem artigo fica invariável. Letra C, seguem anexos os documentos. Correto. Anexos é adjetivo concordando com documentos. Letra E. Elas mesmas fizeram. Perfeito. Mesmas concorda com elas. Bom, sobrou a letra D. A moça estava meia nervosa. Meia aqui tem o sentido de um pouco. E como a gente viu, quando significa um pouco, é um advérbio e não varia. Achamos o erro. Confirmadíssimo. O gabarito é a letra D. A forma correta seria a moça estava meio nervosa. Essa é uma armadilha clássica que, com o conhecimento que a gente construiu aqui, vira um ponto garantido na sua prova. Chegamos ao nosso último bloco. Este é o momento do nosso resumo de ouro, a hora de consolidar aqueles pontos mais importantes que não dá para esquecer de jeito nenhum. É o nosso briefing final antes da batalha e depois a gente fecha com uma reflexão para o futuro servidor público. Vamos lá? Revisão rápida e direta. Ponto 1. O verbo sempre procura o núcleo do sujeito. Ponto 2. Haver e fazer, quando indicam existência ou tempo, ficam no singular. Ponto 3. Mas existir e ocorrer concordam normalmente. Ponto 4. A partícula C. Se o verbo for transitivo direto, concorda. Com os outros, fica no singular. Ponto 5. A palavra meio. Como advérbio é invariável. Como numeral, varia. E por último, é proibido só vai variar se tiver um artigo na frente. Anota isso, que esses são os pontos que valem ouro na sua prova.
E o material do professor Lessa nos traz uma citação muito forte. E se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A escrita de um servidor público é a sua trombeta. Um ofício, um parecer, a resposta a um cidadão. Se essa comunicação for incerta, cheia de erros de concordância, a mensagem se perde, a autoridade se perde. A clareza na escrita é a preparação para a batalha do dia a dia no serviço público. E essa preparação para a batalha se conecta perfeitamente com a reflexão final do professor Lessa. Dominar a concordância não é só para passar num concurso, é sobre a harmonia na comunicação, algo essencial para transmitir confiança, para transmitir autoridade. A trombeta de um servidor tem que soar de forma clara e correta. Uma comunicação impecável é a base de um serviço público de excelência. Que essa análise sirva não só para a sua prova, mas para toda a carreira que está começando.